É isso, voltamos. Esse é o programa Alternativa A, toda tarde de sábado, levando até você arte, educação, cultura. Eu sou o Glauco Keller e aqui na sintonia da Rádio Universitária, em 102,1 FM, hoje eu recebo a atriz e apresentadora Luísa Rocker, que no último bloco falou de perrengues e dificuldades e de desafios na carreira da atuação, na carreira da dramaturgia. Convido você para seguir a gente no Instagram, nosso arroba é p.alternativa e também para acompanhar essa entrevista com a Luísa no YouTube. Os nossos canais são Glauco Keller e Programa Alternativa A. Luísa, no segundo bloco, ou melhor, no primeiro bloco, você falou que você teve um perrengue, uma dificuldade nas gravações da série Twin Moons. Eu queria que você falasse um pouquinho, desse algum spoiler. Você falou que o trailer sai agora em julho, mas que você desse algum spoiler aí para os ouvintes do Alternativa A. Um spoiler, vou dizer. Eu tenho aqui que pegar o que eu posso falar, né? Ela é uma série de ficção científica, se engloba em ficção científica. Então, assim, quem gosta de Star Wars aí, olha só, temos aí uma série que vai para esse lado. Assim, ela é uma websérie atualmente independente, né? A gente vê, é muito bacana ver o quanto as séries e webséries independentes têm crescido, né? Isso é muito legal. Assim, mostrar que a gente consegue fazer e que a gente tem total capacidade de fazer por nós mesmos, né? Tendo uma equipe bacana, enfim. Mas vamos ver um spoiler. Fala um pouquinho da sua personagem, vai. Tá, a Bel. A Bel, ela é uma personagem muito forte. Ela passou por muita coisa. E ali a gente vai ver ela em uma situação levemente fugitiva. Então a gente tem ali o primeiro capítulo, ela sendo realmente uma fugitiva de um momento traumático da vida dela. Então, olha aí, já ela deu passou muito forte. bastante informação a respeito da Bel, de uma das protagonistas, que é vivida pela atriz Luísa Locker. Luísa, deixa eu te perguntar o seguinte: você enxerga diferenças entre gravações específicas para streaming, gravações específicas para a web e, eventualmente, gravações para a TV, para o cinema? Não especificamente no formato, mas nos aspectos mais voltados para a dramaturgia. Nos aspectos técnicos, assim, né? Eu acho que, em quesito de atuação, de técnica, acaba sendo a mesma coisa. Assim, por exemplo, se a gente for comparar com o teatro, é claro, a gente tem que ter uma melhor projeção vocal, a gente tem que fazer tudo muito grande, porque ali a gente tem, né, o público assistindo ali. Então a gente não tem uma tela, a gente não tem uma câmera, né, que dá para ver todas as microexpressões faciais. Então, assim, em consideração ao teatro, sim, a gente tem uma diferença maior, mas na questão de projeção, eu acredito, assim. Agora, entre streaming, TV, novela, no quesito técnico de atuação, não. Pelo menos eu acabo usando as mesmas técnicas. Eu tenho uma técnica de construção de personagem, então eu acabo usando as mesmas técnicas. E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não decoro fala. Eu não decoro fala e eu não faço marcação. Claro, se o diretor vier me marcar, eu vou criar uma justificativa na minha cabeça para aquela marcação. O que Por que que é eu a estou fazendo marcação? aquilo? O que que é a marcação na dramaturgia, Luísa? Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, eu tô aqui numa cena com você e o diretor fala: tá, Luísa, nesse momento você vai pegar o copo com a mão esquerda e vai tomar um gole.
eu vou ter que, na minha cabeça, para mim não faz sentido eu simplesmente pegar o copo e fazer isso. Eu tenho que criar um porquê de fazer aquilo. Senão vai ficar jogado ali, né? Então, o diretor, quando ele marca, eu crio uma justificativa por trás daquilo. Por que eu tô pegando o copo e tomando? Perfeito. Você falou há pouco em imersão. O que é o processo de imersão para o ator, para a atriz? O processo de imersão é um momento que você tem para se conectar com aquele personagem e transparecer ele em você, né? Então é aquele momento que você tem de realmente imergir naquele personagem. Então, tem pessoas que cada um tem a sua técnica de imersão. Eu, por exemplo, amo. Eu crio uma playlist para cada personagem meu, uma playlist de música. Então, eu ponho meu fonezinho, me concentro ali na linha do tempo que eu criei daquele personagem, porque quando eu vou construir uma personagem, tem todo um processo. Então, primeiro eu pego o roteiro, eu leio o roteiro para mim mesma, para entender o contexto daquela cena, daquela história, né? Então, eu leio tudo e aí eu faço a extração de dados. A extração de dados, eu tiro daquele texto tudo o que é importante para saber sobre o contexto da cena, o lugar da cena, sobre a minha personagem. Então, eu tiro tudo ali o que eu posso aproveitar, né? E depois disso, eu vou para linha do tempo. O que é uma linha do tempo? A linha do tempo é você pega o roteiro e, por exemplo, eu vou pegar uma cena. Eu vou escrever a vida da minha personagem, escrever mesmo como se fosse um diário. Eu gosto de escrever como se fosse um diário. Mas eu escrevo tudo que aconteceu na vida dela para ela chegar naquela cena. Então, todos personalidade dela tá ali explicado na linha do tempo, porque que ela é daquele jeito. Tudo tem uma justificativa. Tudo tá explicado ali. Depois eu vou para laboratório, que aí por exemplo, se a minha personagem faz balé, se ela é bailarina, eu vou fazer aula de balé. Então, faço o laboratório e sempre acaba mudando a linha do tempo também, fazer o laboratório, porque você tem mais linguagem técnica, você conhece um pouco mais, né? E depois, por último, é o mapeamento de cena, que é realmente pegar aquela cena, definir objetivo implícito, né? Que é porque a gente tem o objetivo explícito e o objetivo implícito. O objetivo explícito por exemplo, tô aqui, tô conversando. É o objetivo explícito. Mas o que eu quero com essa conversa? Eu quero seduzir, por exemplo? Então seria o objetivo implícito, né? Que é aquilo que a gente quer, mas a gente não demonstra, muitas vezes. Crio estratégias para chegar no meu objetivo. Enfim, então justifico as minhas falas, então justamente por isso eu não decoro. Eu entendo por que eu estou falando aquilo. E por eu conhecer tanto a minha personagem, já estar tão familiarizada com ela, aquela cena acaba. Eu sei como ela agiria em cada situação. Então, eu acabo justificando a fala, não decorando ela. Então, é mais ou menos Olha, esse processo que eu Ô, uso. Luísa, eu estou adorando, estou aprendendo muito e eu não tenho dúvida que o ouvinte do programa Alternativa A também está nesse bloco. A atriz e apresentadora Luísa Locker está falando um pouquinho das técnicas que ela utiliza para montar, para imergir na personagem, para memorizar ou não memorizar as falas, para saber como a personagem deve se comportar. Ou seja, eu estou aprendendo demais aqui com a Luísa. Convido você, que está ouvindo em 102,1 FM, o Alternativa A de hoje, esse bate-papo com a atriz e também com a apresentadora Luísa Locker, para você vir aqui para o YouTube. No YouTube você vai poder assistir a essa entrevista, é só se inscrever no canal Glauco Keller e também no canal Programa Alternativa A. Luísa, vamos falar um pouquinho do seu lado apresentadora. Recentemente, você foi convidada a apresentar um festival chamado Rio Web Series Fest, o Rio Fest,
que premia anualmente as melhores séries da web, da internet. Eu queria que você falasse um pouquinho desse festival e como é que é ser a apresentadora de um festival tão importante para a dramaturgia na internet. O Rio Web Fest, ele é um lugar maravilhoso não só para você mostrar o seu trabalho, né? Então, ir ali com um projeto, mas também para você conhecer artistas do mundo todo, porque ali a gente tem artistas do mundo todo. Então é um lugar incrível para networking, né? E networking nessa área é essencial. Você que quer ser ator, ir em festivais é assim primordial para fazer networking e para conhecer também é, outros métodos, outros jeitos, outros artistas principalmente. Então lá no Rio Web Fest a gente se depara com essa junção de artistas do mundo todo. Isso é muito bacana. Eu sou apresentadora desde 2021, né? Eu fico normalmente nos painéis online, que são painéis com os criadores que não puderam estar presentes no festival. Então, em 2021, eu fui entrevistadora do painel nacional e internacional. Em 2022, do painel internacional. Vamos ver agora 2023 o que teremos aí. Mas é incrível assim para networking. É maravilhoso e eu acabo tendo essa oportunidade de conhecer artistas e profissionais incríveis do mundo todo. Isso é Luísa, fantástico. e como que é entrevistar para você? O que você busca no entrevistado? Eu gosto de entender qual foi a inspiração dele para aquele projeto. Eu muitas vezes tenho muita curiosidade em termos técnicos também. Então a gente acaba conversando um pouquinho de como foi gravar determinada cena. Eu sempre, antes da entrevista, eu olho, obviamente, a série que eu vou entrevistar, a websérie que eu vou entrevistar, o canal que eu vou entrevistar, porque o Rio Web Fest não é só sobre webséries, é sobre web conteúdo. Então a gente tem vlogs, a gente tem podcast, tem websérie, documentário, tem, assim, abrange muitas categorias, né? São muitos prêmios. Então, assim, costumo sempre assistir antes, óbvio, e as perguntas surgem, assim, surgem na hora mesmo, assim, eu lembrando do que eu vi. Então é uma conversa, assim, eu não sei nem se eu chamaria como entrevista. É mais uma conversa mesmo, uma coisa bem tranquila, um bate-papo, assim. Então eu adoro, eu adoro. Luísa, você sabe que eu faço bastante entrevista aqui para o Alternativa A e uma das coisas que eu aprendi é ouvir o que o convidado está falando, né? Porque Com no certeza. começo a gente está tão preocupado o que eu vou perguntar, o que eu vou falar, e às vezes o convidado está te dando uma deixa tão especial para você emendar uma outra pergunta, e a gente está tão preocupado em perguntar que você acaba, em falar, né? Que você acaba não ouvindo. É gostoso esse modelo que você fala, que você usa, né? Que é do bate-papo, da informalidade. É claro que haverá situações em que a formalidade vai imperar, né? As variantes linguísticas, né? A gente utiliza cada variante no ambiente que a gente está. Mas é muito, muito bacana e acho que também, como você mencionou, né? O evento propicia. Eu estou recebendo hoje no programa Alternativa a atriz, a apresentadora Luísa Locker, e a gente está batendo um papo sobre séries, sobre interpretação, sobre dramaturgia, sobre técnicas de interpretação, e você pode acompanhar essa entrevista no YouTube, nos canais Glauco Keller e Programa Alternativa A. É só você se inscrever, porque sempre, semanalmente, tem conteúdo novo, tem entrevista nova, tem muita postagem na área de arte, de educação e de cultura. Luísa, para a gente fechar este segundo bloco, eu queria pedir para você, mais uma vez, agraciar os ouvintes
do programa Alternativa A com mais uma música. O que a gente vai ouvir agora, Luísa? Vamos ver. Nossa, tem uma música que eu sou apaixonada e que eu sonho em ouvir em orquestra, inclusive. Assim, morro de vontade. Eu acho que eu surtaria se eu escutasse. Provavelmente eu entrar em êxtase, assim, que é El Tango de Roxy. Maravilha, programa Alternativa A, não saia daí, daqui a pouco a gente volta.